Wundt, 1874, está dizendo algo essencialmente idêntico a essa teoria ao afirmar que as representações que ocorrem nos sonhos derivam, pelo menos em sua maior parte, de estímulos sensoriais, incluindo especialmente as sensações sinestésicas, e são por esse motivo principalmente ilusões imaginativas e provavelmente apenas em pequeno grau, representações mnêmicas puras e intensificadas até assumirem a forma de alucinações. Strampel, 1877, descobriu um símile adequado para a relação que subsiste nessa teoria entre os conteúdos de um sonho e seus estímulos, ao escrever que, abre aspas, é como se os 10 dedos de um homem que nada sabe de música vagassem sobre a tecla de um piano, fecha aspas. Assim, um sonho não é, segundo essa visão, um fenômeno mental baseado em motivos psíquicos, e sim o resultado de um estímulo psicológico que se expressa em sintomas físicos, pois o aparato sobre o qual o estímulo incide não é capaz de outra forma de expressão. Uma pressuposição similar também está subjacente, por exemplo, à famosa analogia por meio da qual Meinert tentou explicar as ideias obsessivas. A analogia de um mostrador de relógio no qual certos algarismos sobressaem por estarem estampados de maneira mais proeminente do que os demais. Por mais popular que se tenha tornado a teoria da estimulação somática dos sonhos, e por mais atraente que ela possa parecer, seu ponto fraco é facilmente demonstrado. Todo estímulo somático onírico que exija que o aparelho mental adormecido o interprete, por meio da construção de uma ilusão, pode dar origem a um número ilimitado de tais tentativas de interpretação. Isto é, pode ser representado no conteúdo do sonho por uma imensa variedade de representações. Mas a teoria proposta por Strampel e Wundt é incapaz de produzir qualquer motivo que reja a relação entre um estímulo externo e a representação onírica escolhida para sua interpretação. Isto é incapaz de explicar o que Lipes, 1883, chama de a notável escolha frequentemente feita por esses estímulos no curso de sua atividade produtiva. Outras objeções foram ainda levantadas contra a pressuposição em que se baseia toda a teoria da ilusão. A pressuposição de que a mente adormecida é incapaz de reconhecer a verdadeira natureza dos estímulos sensoriais objetivos. Burdach, o fisiologista, mostrou-nos há muito tempo que, no mesmo sono, a mente é perfeitamente capaz de interpretar de maneira correta as impressões sensoriais que a alcançaram e de reagir segundo essa interpretação correta. Lembrou ele o fato de que determinadas impressões sensoriais que parecem importantes para aquele que dorme podem ser excetadas
execetadas, da negligência geral, a que tais impressões ficam sujeitas durante o sono, como no caso da mãe que está amamentando ou da ama de leite em relação à criança sob sua responsabilidade. E que é, mais certo, uma pessoa adormecida ser acordada pelo som de seu próprio nome do que por alguma impressão auditiva indiferente. Tudo isso implicando que a mente diferencia as sensações durante o sono. Burdach, então, inferiu dessas observações que o que devemos presumir durante o estado de sono não é uma falta de interesse neles. Os mesmos argumentos usados por Burdach em 1830 foram novamente apresentados por Lipes, sem qualquer modificação. Em 1883, em sua crítica à teoria da estimulação somática, assim, a mente parece comportar-se como o adormecido da anedota. Quando alguém lhe perguntou se estava dormindo, ele respondeu não. Mas quando o interlocutor prosseguiu dizendo, então, empreste-me 10 florins, ele se refugiou num subterfúgio e respondeu, estou dormindo. A insuficiência da teoria da estimulação somática dos sonhos pode ser demonstrada de outras maneiras. A observação mostra que os estímulos externos não me compelem necessariamente a sonhar, muito embora tais estímulos apareçam no conteúdo de meu sonho, se e quando chego de fato a sonhar. Vamos supor, digamos, que eu seja submetido a um estímulo tátil enquanto estiver dormindo. Uma multiplicidade de reações diferentes estará então aberta diante de mim. Posso desprezar o estímulo e, ao acordar, constatar, por exemplo, que minha perna está descoberta ou que há alguma pressão em meu braço. A patologia fornece exemplos bastante numerosos em que vários estímulos sensoriais e motores poderosamente excitantes permanecem sem efeito durante o sono. Ou então posso ficar ciente da sensação em meu sono. Posso ficar ciente dela, como se diz, através de meu sono, que é o que acontece, via de regra, no caso dos estímulos dolorosos, mas sem que se transforme a dor num sonho. E, em terceiro lugar, posso reagir ao estímulo acordando para livrar-me dele. É somente com a quarta possibilidade que o estímulo nervoso pode levar-me a sonhar. Contudo, as outras possibilidades se concretizam, pelo menos, com a mesma frequência desta última, a de construir um sonho. E isso não poderia acontecer a menos que o motivo para sonhar estivesse em outra parte que não fosse fontes somáticas de estimulação. Alguns outros autores, Scherner, 1861, e o filósofo Volkelt, 1875, que adorou os pontos de vista de Scherner, fizeram uma estimativa justa das lacunas que aqui indiquei na explicação dos sonhos, como devidas à estimulação somática.
Esses autores tentaram definir com mais precisão as atividades mentais que levam à produção de imagens oníricas, tão diversificadas a partir dos estímulos somáticos. Em outras palavras, eles buscaram considerar uma atividade psíquica. Scherner não apenas retratou as características psíquicas reveladas na produção dos sonhos, em termos carregados de sentimento poético e resplandecentes de vida. Ele acreditava também ter descoberto o princípio segundo o qual a mente lida com os estímulos a ela apresentados. Em sua opinião, o trabalho do sonho, quando a imaginação é libertada dos grilhões diurnos, procura dar uma representação simbólica da natureza do órgão do qual provém o estímulo e da natureza do próprio estímulo. Assim, ele fornece uma espécie de livro do sonho para servir como guia para a interpretação dos sonhos, que possibilita deduzir das imagens oníricas inferências sobre as sensações somáticas, o estado dos órgãos e o caráter dos estímulos em questão, abre aspas. Assim, a imagem de um gato expressa um estado irritadiço, mau humor, e a imagem de um pão macio e de coloração clara representa a nudez física, fecha aspas. Volkelt, 1875. O corpo humano como um todo é retratado pela imaginação onírica como uma casa e os diferentes órgãos do corpo como partes de uma casa. Nos sonhos, como um estímulo dental, um saguão de entrada com teto alto e abobado corresponde à cavidade oral, e uma escadaria a descida da garganta até o esôfago. Abre aspas. Nos sonhos, devido às dores de cabeça, o alto da cabeça é representado pelo teto de um quarto coberto de aranhas repulsivas, semelhantes a sapos, fecha aspas. Uma multiplicidade desses símbolos é empregada pelos sonhos para representar o mesmo órgão, abre aspas. Assim, o pulmão, no ato de respirar, será simbolicamente representado por uma fornalha chamejante, com as labaredas crepitando, com um som semelhante ao da passagem de ar. O coração será representado por caixas ou cestas vazias e a bexiga por objetos redondos em forma de sacos, ou mais geralmente por objetos ocos, fecha aspas, abre aspas. É de suma importância o fato de que, ao final de um sonho, o órgão em causa ou sua função com frequência é abertamente revelado e, via de regra, em relação ao próprio corpo sonhador. Assim, um sonho com um estímulo dental normalmente termina com o sonhador visualizando a si mesmo ao arrancar um dente da boca, fecha aspas. Não se pode dizer que essa teoria da interpretação dos sonhos tenha sido recebida de maneira muito favorável por outros autores do ramo.
Sua característica principal parece ser sua extravagância, e tem havido hesitação até mesmo em reconhecer a justificação que, na minha opinião, ela pode reivindicar. Como se terá percebido, ela envolve uma revivência da interpretação dos sonhos por meio do simbolismo, o mesmo método que era empregado na antiguidade, com a exceção de que o campo de onde se extraem as interpretações fica restrito aos limites do corpo humano. Sua falta de qualquer técnica de interpretação que possa ser cientificamente aprendida talvez reduza em muito a aplicação da teoria de Scherner. Ela parece dar margem a interpretações arbitrárias, sobretudo porque também, em seu caso, o mesmo estímulo pode ser representado no conteúdo onírico de inúmeras maneiras diferentes. Assim, até mesmo o discípulo de Scherner, Voelkelt, viu-se impossibilitado de confirmar a ideia de que o corpo era representado por uma casa. Objeções também estão fadadas a provir do fato de que, mais uma vez, a mente fica sobrecarregada com o trabalho do sonho, como uma função inútil e sem objetivo. Pois, segundo a teoria que estamos examinando, a mente se contenta em fazer fantasias sobre o estímulo de que se ocupa, sem o mais remoto indício de qualquer coisa da ordem de uma eliminação do estímulo. Há uma crítica em particular, no entanto, que é gravemente prejudicial à teoria de Scherner sobre a simbolização dos estímulos somáticos. Esses estímulos estão sempre presentes e geralmente se afirma que a mente é mais acessível a eles durante o sono do que quando desperta. É difícil entender então por que é que a mente não sonha continuamente a noite inteira. E na verdade, porque não sonha todas as noites com todos os órgãos. Pode-se fazer uma tentativa de evitar essa crítica, acrescentando-se a condição adicional de que, para suscitar a atividade onírica, é necessário que excitações especiais provenham dos olhos, ouvidos, dentes, intestinos, etc. Mas surge então a dificuldade de provar a natureza objetiva de tais aumentos de estímulo, o que só é possível num pequeno número de casos. Se os sonhos de voar são uma simbolização da subida e da descida dos lobos dos pulmões, lobos ou lobos, não sei. Então, como Strampel 1877 já assinalou, esses sonhos teriam de ser muito mais frequentes do que são, ou seria necessário provar um aumento da atividade respiratória no decorrer deles. Há uma terceira possibilidade que é a mais provável de todas, qual seja a de que talvez haja motivos especiais, temporariamente atuantes, dirigindo a atenção para sensações viscerais que estão presentes de maneira uniforme em todos os momentos. Essa possibilidade, entretanto, leva-nos além do alcance da teoria de Scherner.
O valor dos pontos de vista expostos por Scherner e Volkelt está no fato de eles chamarem atenção para diversas características do conteúdo dos sonhos que exigem explicação e parecem prometer novas descobertas. É perfeitamente verdadeiro que os sonhos contêm simbolizações de órgãos e funções do corpo, e que a presença de água num sonho com frequência assinala um estímulo urinário, e que os órgãos genitais masculinos podem ser representados por um bastão erguido ou por uma coluna, e assim por diante. No caso dos sonhos, em que o campo visual fica repleto de movimentos e cores vivas, em contraste com a insipidez de outros sonhos, dificilmente se poderá deixar de interpretá-los como sonhos com um estímulo visual. Tampouco se pode contestar o papel desempenhado pelas ilusões no caso dos sonhos que se caracterizam por ruídos e confusão de vozes. Scherner, 2861. Acredito que foi erro de digitação e seria 1861. Relata um sonho com duas fileiras de meninos bonitos e louros, postados um de frente ao outro, ao longo de uma ponte, que se atacam entre si. Então retornam à posição original, até que finalmente o sonhador se viu sentado numa ponte, arrancando um dente enorme de sua boca. De maneira semelhante, Volkelt, 1875, relata um sonho em que pareciam duas fileiras de gavetas num armário, e que mais uma vez terminou com o sonhador arrancando um dente. Formações oníricas como essas, que são registradas em grande número pelos dois autores, impedem que descartemos a teoria de Scherner como uma invenção inútil sem procurarmos seu cerne de verdade. A tarefa que nos confronta, portanto, é encontrar outro tipo de explicação para a suposta simbolização do que se alega um estímulo dental. Durante toda essa discussão da teoria das fontes somáticas dos sonhos, abstive-me de usar o argumento baseado em minha análise dos sonhos. Se ele puder ser confirmado através de um procedimento não empregado por outros autores em seu material onírico, que os sonhos possuem um valor próprio como atos psíquicos, o de que os desejos são o motivo de sua concentração e que as experiências do dia anterior fornecem o material imediato para seu conteúdo. Qualquer outra teoria dos sonhos que despreze um procedimento de pesquisa tão importante que, por conseguinte, represente os sonhos como uma reação psíquica inútil e enigmática a estímulos somáticos, estará condenada, sem necessidade maior de críticas específicas. De outra forma, e isso parece bastante improvável, teria de haver duas espécies bem diferentes de sonhos, uma das quais só eu pude observar e outra que pôde ser percebida pelos autores mais antigos. Resta apenas, portanto, encontrar em minha teoria dos sonhos um lugar para os fatos em que se baseia a atual teoria da estimulação somática dos sonhos.
já demos o primeiro passo nessa direção ao propor a tese de que o trabalho do sonho está sujeito à exigência de combinar em uma unidade os estímulos ao sonhar que estiverem simultaneamente em ação. Verificamos que, quando duas ou mais experiências capazes de criar uma impressão são deixadas pelo dia anterior, os desejos dela derivados se combinam num único sonho. E de modo similar que a impressão psiquicamente significativa e as experiências irrelevantes da véspera são reunidas no material onírico, sempre desde que seja possível estabelecer entre elas representações comunicantes. Assim, o sonho parece ser uma reação a tudo o que está simultaneamente presente na mente adormecida, como material correntemente ativo. Até onde analisamos o material dos sonhos, vimos-lo como uma coletânea de resíduos psíquicos e traços mnêmicos, a qual, em virtude da preferência mostrada por material recente e infantil, fomos levados a atribuir uma qualidade até aqui indefinível de ser correntemente ativo. Podemos, por isso, antever sem grandes dificuldades o que acontecerá se um material nosso sob a forma de sensações for acrescentado durante o sono a essas lembranças corretamente ativas. É também graças ao fato de serem corretamente ativas que essas excitações sensoriais são importantes para o sonho. Elas se unem ao outro material psíquico corretamente ativo para fornecer aquilo que é usado para a construção do sonho. Em outras palavras, os estímulos que surgem durante o sono são os conhecidos restos diurnos psíquicos. Essa combinação não precisa ocorrer, como já assinalei. Há mais de uma maneira de reagir a um estímulo somático durante o sono. Quando ela efetivamente ocorre, isso significa que foi possível encontrar, para servir de conteúdo do sonho, um material de representações de tal ordem que é capaz de representar ambos os tipos de fontes de sonho, a somática e a psíquica. A natureza essencial do sonho não é alterada pelo fato de se acrescentar material somático às suas fontes psíquicas. O sonho continua a ser a realização de um desejo. Não importa de que maneira a expressão dessa realização de desejo seja determinada pelo material correntemente ativo. Estou disposto a abrir espaço neste ponto para a atuação de diversos fatores especiais que podem emprestar sua importância variável aos estímulos externos em relação aos sonhos. Ao meu ver, é uma combinação de fatores individuais, fisiológicos e fortuitos, produzidos pelas circunstâncias do momento, que determina como uma pessoa se comportará nos casos específicos de uma estimulação objetiva relativamente intensa durante o sono. A profundidade habitual ou acidental de seu sono, tomada em conjunto com a intensidade do estímulo,
possibilitará, num caso, que ela suprima o estímulo para que seu sono não seja interrompido e, no outro caso, obrigá-la a acordar ou estimulará uma tentativa de superar o estímulo incorporando-o no sonho. De acordo com essas várias combinações possíveis, os estímulos objetivos externos encontrarão expressão nos sonhos com maior ou menor frequência em uma pessoa do que em outra. No meu próprio caso, como tenho um sono excelente e me recuso obstinadamente a permitir que qualquer coisa o perturbe, é muito raro as causas externas de excitação conseguirem penetrar em meus sonhos, ao passo que as motivações psíquicas obviamente me fazem sonhar com muita facilidade. De fato, só anotei um único sonho em que uma fonte objetiva e dolorosa de estímulo é reconhecível, e será muito instrutivo examinar o efeito externo produzido neste sonho em particular. Eu montava num cavalo cinzento, a princípio tímida e desajeitadamente, como se apenas me reclinasse sobre ele. Encontrei um de meus colegas, P. que montava ereto num cavalo, envergando um terno de tweed, e que chamou minha atenção para alguma coisa, provavelmente minha maneira incorreta de sentar. Comecei então a me sentir sentado com firmeza e conforto cada vez maiores em meu cavalo muito inteligente, e percebi que me sentia inteiramente à vontade ali. Minha cela era uma espécie de almofadão que preenchia completamente o espaço entre o pescoço e a garupa do animal. Assim passei a cavalgar bem no meio de 2 carros de transportes. Depois de cavalgar um pouco rua acima, voltei-me e tentei desmontar, primeiro diante de uma capelinha aberta que ficava de frente para a rua. Depois desmontei realmente diante de outra capela que ficava perto da primeira. Meu hotel ficava na mesma rua e eu poderia ter deixado o cavalo ir até lá sozinho, mas preferi guiá-lo até aquele ponto. Era como se eu fosse ficar envergonhado por chegar lá a cavalo. Um engraxate estava em pé diante do hotel. Mostrou-me um bilhete que fora encontrado e riu de mim por causa dele. No bilhete estava escrito duplamente, sublinhado, sem comida, e depois outra observação indistinta, como sem trabalho, juntamente com uma ideia vaga de que eu estava numa cidade estranha e não estava trabalhando. Ninguém suporia à primeira vista que esse sonho se tivesse originado sob a influência, ou antes, sob a compulsão de um estímulo doloroso. Mas, desde alguns dias antes, eu vinha sofrendo de furúnculos que transformavam cada momento numa tortura. E por fim surgira um furúnculo do tamanho de uma maçã na base do meu escroto, o que me acusava a mais intolerável dor a cada passo que eu dava. Lassidão febril, perda de apetite e o trabalho árduo que, não o bastante, eu continuava a fazer. Tudo isso se combinara com a dor que para me deixar deprimido.
Eu estava impossibilitado de cumprir adequadamente minhas funções de médico. Havia, porém, uma atividade para a qual, dada a natureza e a situação de meu problema, eu estaria certamente menos apto do que para qualquer outra, e esta era montar a cavalo. E foi precisamente essa atividade em que o sonho me colocou. E ele foi a mais enérgica negação de minha doença que se poderia imaginar. Na verdade, não sei montar, nem tive, com exceção deste, sonhos com cavalgadas. Só me sentei num cavalo uma vez na vida e mesmo assim sem sela. E não gostei. Nesse sonho, porém, eu cavalgava como se não tivesse um furúnculo em meu períneo. Ou melhor, porque eu não queria ter um. Minha cela, a julgar por sua descrição, era o cataplasma que me tornara possível adormecer. Sob sua influência mitigante, eu provavelmente não estivera consciente de minha dor nas primeiras horas de sono. As sensações dolorosas se apresentaram e intentaram despertar-me. Nesse ponto, o sonho chegou e disse suavemente: Não, continue a dormir. Não há necessidade de acordar. Você não tem furúnculos, pois está andando a cavalo. E com certeza não poderia cavalgar se tivesse furúnculo bem nesse lugar. E o sonho foi bem sucedido. A dor foi silenciada e continuei a dormir. Mas o sonho não se contentou em eliminar por sugestão meu furúnculo pela insistência obstinada numa representação que era incompatível com ele, e em proceder com o delírio alucinatório da mãe que perdera o filho ou do comerciante cujos prejuízos tinha acabado com sua fortuna. Os detalhes da sensação que estava sendo repudiada e da imagem empregada para reprimir essa sensação também serviram ao sonho como meio de ligar à situação onírica outro material que estava corretamente ativo em minha mente e dar representação a esse material. Eu montava um cavalo cinzento, cor esta que correspondia precisamente à cor de pimenta e sal, mescla de preto e branco, da roupa que meu colega P. estava usando na última vez que o encontrei no interior. A causa de meus furúnculos fora atribuída à ingestão de alimentos muito condimentados, uma etiologia que era ao menos preferível ao açúcar, entre colchetes diabetes, que também poderia ocorrer no contexto dos furúnculos. Meu amigo P. gostava de ficar a cavaleiro em relação a mim, desde que me tirara uma de minhas pacientes com quem eu havia conseguido alguns efeitos notáveis. No sonho, eu começava cavalgando tangencialmente, como o feito de um cavaleiro habilidoso. Mas, na realidade, tal como o cavalo na anedota do cavaleiro de domingo, essa paciente me levara para onde se sentia inclinada. Assim, o cavalo adquiriu o significado simbólico de uma paciente. No sonho, ele era muito inteligente, abre aspas. Eu me sentia inteiramente à vontade lá, fecha aspas. Referia-se à posição que eu ocupara na casa dessa paciente antes de ser substituído por P. Não muito antes, um de meus
um de meus poucos protetores entre os principais médicos desta cidade me observara com relação a essa mesma casa. Abre aspas, você me dá a impressão de estar firme na cela lá. Fecha aspas. Era um feito notável também poder prosseguir em meu trabalho psicoterápico durante 8 ou 10 anos por dia enquanto estava sentindo tanta dor. Mas eu sabia que não poderia prosseguir por muito tempo em meu trabalho peculiarmente difícil, a menos que estivesse com perfeita saúde física. E meu sonho estava repleto de alusões sombrias à situação em que me encontraria nessa eventualidade. O bilhete que os neurastênicos trazem com eles para mostrar ao médico. Sem dinheiro, sem trabalho. Mais adiante na interpretação vi que o trabalho do sonho conseguira descobrir um caminho da situação desejante de cavalgar para algumas cenas de rixas de minha tenra infância que devem ter ocorrido entre mim e um sobrinho meu, um ano mais velho, que agora vivia na Inglaterra. Além disso, o sonho tirara alguns de seus elementos de minhas viagens pela Itália. A Rua do Sonho era composta de impressões de Verona e Siena. Uma interpretação ainda mais profunda levou a pensamentos oníricos sexuais. E lembrei-me do sentido que as referências à Itália pareciam ter nos sonhos de uma paciente que nunca visitara aquele adorável país. Gen italien, entre colchetes, para a Itália. Genitalien, entre colchetes, genitais. E isso também estava ligado à casa em que eu precedera meu amigo P. como médico, assim como a situação de meu furúnculo. Num outro sonho, consegui êxito semelhante em rechaçar uma ameaça de interrupção de meu sono, vinda desta feita de um estímulo sensorial. Nesse caso, todavia, foi apenas por acaso que pude descobrir o elo entre o sonho e seu estímulo acidental, e assim compreender o sonho. Numa manhã, em pleno verão, enquanto estava hospedado numa cidade montanhosa de veraneio no Tirol, acordei sabendo ter sonhado que o Papa havia morrido. Não consegui interpretar esse sonho, um sonho não visual, e só lembrei, como parte de sua base, de ter lido um jornal pouco tempo antes que sua santidade estava sofrendo de uma ligeira indisposição. Durante a manhã, contudo, minha mulher me perguntou se eu ouvira o barulho terrível feito pelo repicar dos sinos naquela manhã. Eu nem sequer o percebera, mas então compreendi meu sonho. Ele fora uma reação por parte de minha necessidade de dormir ao barulho com que os pios tiroleses haviam tentado acordar-me. Eu me vingara deles, extraindo a inferência que formou o conteúdo do sonho, e então continuara a dormir sem dar maior atenção ao barulho. Os sonhos citados nos capítulos anteriores incluíram diversos que poderiam servir de exemplos da elaboração desses chamados estímulos nervosos. Meu sonho de beber água em grandes goles é um exemplo. O estímulo somático foi aparentemente sua única fonte, e o desejo derivado da sensação, isto é, a sede, pareceu ser a única motivação.
Dá-se um caso semelhante com outros sonhos simples, em que um estímulo somático parece por si só capaz de construir um desejo. O sonho da paciente que afastou do rosto o aparelho resfriador durante a noite apresenta um método incomum de reagir a um estímulo doloroso com uma realização de desejo. Foi como se a paciente conseguisse ficar temporariamente em analgesia ao tempo em que atribuía suas dores a outrem. Meu sonho com as 3 parcas foi claramente um sonho de fome, mas consegui desviar o desejo da nutrição para o anseio infantil pelo seio materno e se valeu de um desejo inocente como anteparo para um desejo mais sério, que não podia ser tão abertamente exibido. Meu sonho sobre o Conde Tum mostrou como uma necessidade física acidental pode ser vinculada aos mais intensos impulsos mentais, mas, ao mesmo tempo, os mais intensamente suprimidos. E um caso como o relatado por Garnier, 1872, de como o primeiro cônsul incorporou o barulho da explosão de uma bomba num sonho de batalha antes de despertar dele, revela com clareza bastante especial a natureza do único motivo que leva a atividade mental a se ocupar de sensações durante o sono. Um jovem advogado recém-saído de seu primeiro processo importante de falência, adormecendo certa tarde, comportou-se exatamente da mesma forma que o grande Napoleão. Teve um sonho com um certo G. Reich de Ruziantin, entre colchetes, uma cidade da Galícia, que conhecera durante um caso de falência. O nome Ruziantin continuou a se impor à sua atenção, até que ele acordou e viu que sua mulher, que sofria de um catarro brônquico, estava tendo um violento acesso de tosse. Em alemão, Husten. Comparemos esse sonho de Napoleão I, que aliás era dono de um sono extremamente profundo, com o do estudante sonolento que foi acordado por sua senhoria e informado de que era hora de ir para o hospital, e que passou a sonhar que estava numa cama do hospital e continuou a dormir, sob o pretexto de que, já que estava no hospital, não havia necessidade de se levantar e ir até lá. Este último sonho foi claramente um sonho de conveniência. O sonhador admitiu uma motivação para sonhar sem nenhum disfarce, mas, ao mesmo tempo, deixou escapar um dos segredos dos sonhos em geral. Todos os sonhos são, num certo sentido, sonhos de conveniência. Servem a finalidades de prolongar o sono em vez de acordar. Os sonhos são guardiães do sono e não perturbadores dele. Teremos oportunidade mais adiante de justificar essa visão deles em relação aos fatores despertadores de ordem psíquica. Mas já estamos em condições de mostrar que ela é aplicável ao papel desempenhado pelos estímulos externos objetivos, ou a mente não presta a mínima atenção às oportunidades de sensações durante o sono, caso possa fazê-lo a despeito da intensidade dos estímulos e da importância que se sabe possuírem, ou se vale de um sonho para negar o estímulo.
Ou, em terceiro lugar, se for obrigada a reconhecê-los, busca uma interpretação deles que transforme a sensação correntemente ativa em parte integrante de uma situação que seja desejada e compatível com o dormir. A sensação correntemente ativa é incorporada no sonho para ser despojada de realidade. Napoleão pôde continuar a dormir com a convicção de que o que estava tentando perturbá-lo era apenas uma lembrança onírica do ribombar dos canhões de Arcole. Assim, o desejo de dormir, no qual o ego consciente se concentra e que justamente com a censura do sonho e a elaboração secundária que mencionarei adiante, representa a contribuição do ego consciente para o sonhar, deve, na totalidade dos casos, ser reconhecido como um dos motivos da formação dos sonhos. E todo sonho bem-sucedido é uma realização desse desejo. Examinaremos num outro ponto as relações existentes entre esse desejo universal, invariavelmente presente e imutável de dormir e os demais desejos, dos quais ora um, ora outro é realizado pelo conteúdo do sonho, mas encontramos no desejo de dormir o fator capaz de preencher a lacuna na teoria de Strampel e Wundt e de explicar a maneira perversa e caprichosa como são interpretados os estímulos externos. A interpretação correta que a mente adormecida é perfeitamente capaz de fazer envolveria um interesse ativo e exigiria que o sono fosse interrompido. Por essa razão, dentre todas as interpretações possíveis, só são admitidas aquelas que são compatíveis com a censura absoluta exercida pelo desejo de dormir. Abre aspas. Ele é roxinol e não a cotovia, fecha aspas. Pois, se fosse a cotovia, isso significaria o término da noite dos amantes. Entre as interpretações do estímulo, que são assim admissíveis, seleciona-se então aquela que pode proporcionar o melhor vínculo com os impulsos desejantes que se ocultam na mente. Assim, tudo é inequivocamente determinado e nada fica por conta da decisão arbitrária. A interpretação errônea não é uma ilusão, e sim, como se poderia dizer, uma evasão. Assim, porém, mais uma vez, tal como quando, em obediência à censura do sonho, uma substituição é efetuada por deslocamento. Temos de admitir que estamos diante de um ato que se desvia dos processos psíquicos normais. Quando os estímulos nervosos externos e os estímulos somáticos internos são suficientemente intensos para forçar a atenção psíquica para eles, então, desde que seu resultado seja sonhar e não acordar, eles servem como um ponto fixo para a formação de um sonho. Um núcleo em seu material busca-se então uma realização de desejo que corresponda a esse núcleo, tal como se buscam representações intermediárias entre dois estímulos psíquicos do sonho.
Nesta medida, é verdade que, em diversos sonhos, o conteúdo onírico é ditado pelo elemento somático. Nesse exemplo extremo, é possível até que um desejo que não esteja de fato corretamente ativo seja invocado para fins de construção de um sonho. O sonho, porém, não tem outra alternativa senão representar um desejo na situação de ter sido realizado. Ele enfrenta, por assim dizer, o problema de procurar um desejo que possa representar-se como realizado pela sensação corretamente ativa. Quando esse material imediato é de natureza dolorosa ou aflitiva, isso não significa necessariamente que não possa ser utilizado para a construção de um sonho. A mente tem a seu dispor desejos cuja realização produz desprazer. Isso parece autocontraditório, mas torna-se inteligível quando levamos em conta a presença de duas instâncias psíquicas e uma censura entre elas.